Direito educacional no Brasil, suas origens, suas tendências e perspectivas que nós teremos aí para os próximos anos do desenvolvimento do direito educacional. Mas quando nós falamos em direito educacional, nós temos que sempre conceituar o que é o direito educacional. E o melhor conceito que nós temos é o conceito mais antigo, é o conceito de Renato Alberto Teodoro de Dio, que foi um dos precursores do direito educacional no Brasil, que em 1982 definiu dessa forma: direito educacional é o conjunto de normas, princípios, leis e regulamentos que versam sobre as relações de alunos, professores, administradores, especialistas e técnicos, enquanto envolvidos imediata ou imediatamente no processo ensino-aprendizagem. Então, esse aspecto da definição era importante, porque alguns conceitos foram colocados posteriormente por outros estudiosos, outros autores, mas nenhum é tão marcante como esse que vem das nossas origens do direito educacional, feita por Alberto Teodoro de Dio. De Dio deu a sua contribuição, ele era da Universidade de Taubaté, São Paulo, e realizou o primeiro congresso, o primeiro seminário de direito educacional em 1977. Mas em 82 ele definiu isso no lançamento do seu livro, e que é um ponto de referência adotado até hoje. Agora, as origens do direito educacional no Brasil, na realidade, datam de 1549, quando os jesuítas chegaram ao Brasil para instalar os primeiros colégios. Então, temos aí a efetivação do direito educacional como sendo uma marca importante da contribuição dos religiosos para a criação das escolas. E criando as escolas, nós tivemos então o surgimento dos primeiros direitos e obrigações, que eram muito tênues naquele momento, o Brasil colônia ainda, e temos que registrar que durante 210 anos toda a educação foi exclusivamente privada. Essa educação era administrada pelos jesuítas, que mesmo não tendo finalidade lucrativa, mas tinham o objetivo de evangelizar e não tinham interferência do poder público no campo da educação. Essa interferência, entretanto, ela só veio ocorrer com a reforma de Pombal em 1759, ou seja, 210 anos, 1549, instala a primeira escola, e depois tiveram várias escolas espalhadas pelo Brasil. Em 1759, Marquês de Pombal encaminhou ao rei de Portugal uma proposta de estatização, na verdade, do ensino. Essa proposta foi desastrosa, porque desmontou-se um sistema particular que funcionava bem para existir a implantação de escolas financiadas pelo poder público, mas que existia muita dificuldade, porque não tinham professores. Os jesuítas foram expulsos do Brasil e, na verdade, toda a colônia portuguesa, e foram para países que eram países que levaram os projetos educacionais que já estavam consolidados no nosso país. Então, nós temos aí as universidades que vieram ser implantadas nos países da América Latina, com muito mais vigor do que no Brasil, que só começou a ter as universidades depois, as faculdades, primeiras escolas superiores, depois da chegada da família real. Então nós temos aí um período que foi da intervenção de Marquês de Pombal, que podemos chamar a primeira Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, que não era só nacional brasileira, mas nacional da coroa portuguesa, mas que estabeleceu processos e a criação de inspetores gerais de ensino, criação de diversas regras que foram combalidas durante o período do fim do Brasil colônia. Era comum, inclusive, naquele momento, a existência do uso da Real Mesa Censória, que fazia que era uma censura dos livros, e o maior contrabando naquele momento era de livros, porque os filhos, normalmente, de brasileiros que foram para estudar em Évora, em Coimbra, Paris, Nova York, ao voltar, eles traziam livros nas suas bagagens com ideias que seriam as ideias revolucionárias para a independência.
e que acabou culminando realmente com a independência, um pouco no século seguinte, mas tiveram muitas revoltas, tiveram a Confidência Mineira e outras revoltas que ocorreram nessa metade daquele século, em função dessa repressão que existia. Mas tivemos aí, com a chegada da família real, na verdade, a expulsão da coroa portuguesa, de todos os portugueses que comandavam para o Brasil, porque a França invadiu Portugal e não tinha muita perspectiva de um retorno. Era a perspectiva de haver um longo período de domínio francês sobre Portugal. E todos vieram e trouxeram nas suas bagagens, trouxeram livros que formaram depois a Biblioteca Nacional, trouxeram os princípios e, nesse ponto, tivemos realmente uma contribuição importante de Dom João VI para a implantação da educação no nosso país. E tivemos a educação superior. Nós tínhamos já escolas espalhadas pelo Brasil, mas escolas que eram escolas clássicas, eram escolas muito pequenas em relação, muito segregadas, inclusive, principalmente para os meninos. As meninas não tinham grande possibilidade de acesso à educação. Mas tivemos aí, vamos ver, essa história é uma história longa, que não vamos nos aprofundar, mas tivemos os primeiros atos, os primeiros alvarás régios, já nessa década de 1700, esse período de 1700, que foram os alvarás régios que vieram a disciplinar os aspectos do relacionamento de alunos. Você tinha pessoas que eram escolhidas como sendo representantes dos estudantes para interlocução com o poder público. Mas todo esse período foi passando e tivemos realmente em 1808 a chegada da família real, e com a chegada da família real iniciaram os primeiros programas voltados para o ensino superior. A instalação das escolas desse nível ocorreram já com o Brasil, com o Dom Pedro I, já ainda muito pequeno, mas nós tínhamos já essa participação dele nas medidas, que foram medidas que consolidaram, inclusive, em 1827, a criação das primeiras escolas em todo o país. Mas tivemos escolas militares, tivemos escola de medicina, escola de direito, e esses foram os laços que marcaram realmente aquele período até surgimento de 1824, quando a primeira Carta Magna foi aprovada no nosso país e inseria as diretrizes constitucionais para o setor. O artigo 179, capítulo 32, preconizava que a instrução primária seria gratuita e a ela teriam acesso todos os cidadãos. Então nós temos a primeira Constituição de 1824, trazendo já dispositivos constitucionais. Essa Constituição durou pouco. Em 1834, então, nós tivemos as Assembleias Provinciais o encargo de regulamentar a instrução primária e a secundária, a instrução primária e secundária, enquanto a superior era mantida na administração regional. Então, houve uma descentralização com a Constituição de 1834 para as províncias, que hoje chamamos de estados, para legislar sobre a matéria. Vieram os sistemas regionais de ensino e alguns sistemas regionais bastante fortes, mas com o advento da proclamação da República, já em 1891, nós tivemos então a educação como sendo o princípio de liberdade de ensino e exigia que os estabelecimentos públicos fossem leigos. Os números naquele momento mostravam os preceitos dedicados à educação foram aumentando nas cartas constitucionais e atualmente existe um número incontável de normas disciplinares a relações justo-pedagógicas. Nós temos aí toda essa fase de legislação educacional brasileira, que ela é muito rica, muito grande, muito extensa, principalmente pelas normas federais, estaduais e municipais e do Distrito Federal. Hoje nós temos uma quantidade grande de leis federais, são mais de 100 leis federais, a mais antiga de 1947, que está em vigor até hoje, e temos assim leis esparsas porque não temos uma consolidação
na legislação educacional. Essa é uma lacuna, isso é uma deficiência que nós temos. Há outras consolidações, mas no direito educacional nós não temos. E aí nós vemos realmente a necessidade de caminharmos para termos uma consolidação, porque são leis esparsas, difíceis de acesso e com muita mudança em termos de periodicidade. A Lei das Bases da Educação Nacional, mesmo, desde a primeira, de 1961, até a atual, de 96, teve imensas leis que a modificaram, e essas leis tornaram-se uma coxa de retalho. Então nós temos aí leis, ainda temos decretos-leis que vigoram, e temos a possibilidade de ter uma consolidação se houver um esforço. Mas nós temos que convir que nesse trajeto todo nós temos o surgimento de alguns atos que são importantes para consolidar essa nossa relação juiz-pedagógica. Nós temos, de um lado, aproximadamente 220 mil escolas, entre públicas e privadas. Temos um universo de 60 milhões de estudantes, aproximadamente, e temos 2 milhões e 200 mil profissionais de educação, entre professores de educação básica e superior. Todas as pessoas são entes de um agente, de uma relação juiz-pedagógica. E na sociedade existem, naturalmente, vários famílias, quase todas as famílias têm alguém ligado à área de educação, ao aluno, ou professor, ou pessoas que são interessadas no campo educacional. Então temos aí milhões de pessoas envolvidas nessas relações e elas têm sido regradas por disposições que são disposições da nossa lei maior, que é a Constituição, das leis estaduais, das constituições estaduais, das leis, pareceres, decretos, portarias, é um emaranhado de normas. Hoje é um número incontável, se nós somarmos as leis estaduais e as municipais, é um número incontável de normas que regulam essas relações. Mas e aí? E como nós chegamos a entender quais são os pontos centrais nesse processo? Nós temos que ter estudos, temos que ter aprofundamento, temos que ter jurisprudência, doutrina. E essas doutrinas têm sido bastante intensificadas a partir dos seminários de direito educacional. Nós vamos ter a oportunidade de ver a contribuição desses seminários, e nós temos aí os primeiros seminários, que a gente poderia chamar são os eventos precursores do direito educacional, uma fase atual, que foi o primeiro seminário de direito educacional, que ocorreu em 77, na cidade de Campinas, e tivemos aí alguns encontros, e até que em 1989, em junho de 89, o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação realizou o primeiro seminário brasileiro. Vieram outros seminários, congressos, percorrendo aí o Brasil inteiro, e aí temos hoje a realização de eventos promovidos pela Associação Brasileira de Direito Educacional, que foi fundada em 1996, e através de outras entidades que realizam esparsamente alguns eventos. Mas nós temos hoje, tanto o Instituto quanto a ABRAD, realizado eventos consagrando o direito educacional em nosso país. Não se pode falar ao mesmo tempo da jurisprudência. A jurisprudência tem sido farta. Tivemos fases da jurisprudência que foram fases muito cruéis para a educação brasileira. Fases onde tínhamos questionamento de preços nas escolas particulares, um grande número de julgados que questionavam o valor de anuidade e mensalidade escolar. Essa fase praticamente passou. Tivemos outra fase, que é a fase atual, onde se discute mais a essência do direito educacional. E essa essência que tem sido objeto desses encontros, e o direito à educação e o direito educacional. São coisas distintas. Hoje temos com mais facilidade o direito a ingresso, o direito a acesso à educação. Isso está consagrado em várias leis, várias normas, constituições estaduais, nacional, planos municipais de educação, leis orgânicas dos municípios, que estabelece esse direito ao acesso. Mas o que interessa você ter o acesso se a educação não for de qualidade?
Então nós temos que convir que há realmente uma necessidade de educação de qualidade. E aí temos questionamentos que vêm ocorrendo ao longo desses anos, debates, encontros. Temos doutrina, não muito farta, mas temos uma doutrina, vários artigos sobre esse assunto. Temos julgados, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto dos tribunais inferiores, mas nós temos aí uma possibilidade de um grande acervo de normas jurisprudenciais do judiciário sobre a matéria. Temos também que convir que existe a jurisprudência administrativa, que são as normas emanadas pelos Conselhos Nacional de Educação, antes Conselho Federal de Educação, que passou a denominar-se como Conselho Nacional de Educação. Aliás, no início era Conselho Nacional, depois passou a Federal, voltou a Nacional. E temos os Conselhos Estaduais de Educação, os Conselhos Municipais de Educação, que formam também jurisprudência através de seus pareceres, resoluções. Mas nós temos que convir que tudo isso está muito solto ainda, apesar de todos os esforços, mas nós temos que concentrar em direção a termos uma consolidação. E essa perspectiva, para termos, nós precisamos ter profissionais do campo da educação. As perspectivas são grandes, positivas, inclusive vários daqueles que atuam no campo do direito educacional. Mas precisamos ter formação de educadores, precisamos ter formação de profissionais no campo do direito, formação de profissionais no campo do direito educacional, para consolidar. Então, esse futuro, ele ainda está muito sendo construído e precisa, para isso, do esforço de todos que tramitam, trabalham e que estão no entorno do direito educacional brasileiro. Nós vamos encerrar essa nossa fala, desejando realmente que as contribuições sejam positivas para termos um direito educacional brasileiro pujante, como acontece em outros países.